Olá pessoal, olha só, quem curte comportamento animal com certeza já ouviu falar no nome dele, viu? Alexandre Rossi, zootecnista, mestre então em comportamento animal, que é um dos maiores especialistas do Brasil na área, né? O mais conhecido como Dr. Pet. Seja bem-vindo. Obrigado. Alexandre, eu queria começar falando com você o seguinte, porque a gente sabe que você é um dos maiores nomes aí da tua área no país, aqui no país, que você é autoridade no que você faz. Mas pouca gente sabe como que você chegou até aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua especialização pra gente. Tá jóia. Bom, minha paixão, ela vem de sempre. Minha mãe provavelmente me influenciou bastante, né? Meu pai também, minha mãe é bióloga e psicóloga, e meu pai é psiquiatra, psicanalista. Então, falando que eu juntei as duas coisas. Mas eu comecei a criar bichos, hamster, peixe, quando eu era bem pequeno, e gostava de treinar, de ensinar bons comportamentos. Aí a escolha para mim foi básica, assim, zootecnia, porque minha prateleira, todos os meus livros eram da área. Adorei a minha formação e comecei, na verdade, a trabalhar com animais domésticos em fazendas. Mas o que muita gente não sabe é que o que me levou a ficar na cidade e começar a trabalhar mais com cães e gatos e animais pets foi porque não tinha o GPS e eu sou zero à esquerda em localização. Então eu ia de uma fazenda para outra, eu me perdia completamente, eu não achava o caminho e eu ficava naquele desespero. Às vezes eu tinha que voltar para a fazenda que eu tinha saído, pedir as instruções de novo, morrendo de vergonha, né? Anotava, mas olha, não conseguia lembrar até hoje, assim. Eu tenho que tomar um cuidado porque a minha inteligência para achar, para lembrar das coisas, eu até navego bem no mapa, mas de passar para um lugar e lembrar, não dava. Eu falei, não, eu preciso trabalhar num lugar onde tenha nome de rua, número, e aí, resumindo, eu acabei me dedicando mais a cães e gatos, embora eu adoro trabalhar com outros animais. Então, assim, quase todos os programas de TV e casos que precisam de ir em zoológico, em fazer reabilitação para os animais voltarem para a natureza, esse tipo de adaptação eu sempre acabo topando e vou, sendo remunerado ou não, eu acabo indo ajudar, porque eu gosto mesmo. E assim, na tua formação, além da zootecnia, você comentava comigo há pouco, então, que você tem mestrado em psicologia, é isso? E as outras especializações? Sim. Eu fiz uma especialização em comportamento de animais domésticos na Austrália, na Universidade de Queensland. Depois, sempre trabalhando, né? Aí depois eu fiz mestrado em psicologia na USP e estou terminando o curso de medicina veterinária na FMU, que estou indo, todos eles como eu estou fazendo junto, né? Não estou parando de trabalhar, eu acabo levando um pouco mais de tempo do que talvez seria o normal para quem está só estudando. Sim, né? Com a vida corrida dá para entender, né? Eu queria saber de você também, como que você avalia a procura pelo simpósio que você participou aqui no Zootecnia Brasil, né? Você integrou o time de palestrantes, você teve 2 palestras aqui no congresso, e desde que seu nome foi anunciado pela primeira vez enquanto palestrante, as vagas esgotaram rapidamente para as tuas 2 palestras. A organização precisou abrir mais vagas, essas vagas também rapidamente foram esgotadas. Como que você avalia essa procura? Você acha que o público da zootecnia, especialmente os acadêmicos, eles podem estar se interessando um pouquinho mais por comportamento animal? Como que você avalia isso? Eu acho que sim, né? E agora, um resultado positivo desses, ele sempre é multifatorial. Então, é organização boa, divulgação boa, credibilidade, o número de zootecnistas cada vez maior. Então, eu acho que tudo isso acaba colaborando. Agora, o mercado pet, a gente sabe que tem crescido muito, né? Até mesmo nos anos de crise, o crescimento foi diferente do resto. Então, é uma área que está tendo um forte desenvolvimento. Então, eu acho que as pessoas, elas estão ligadas, elas ouvem falar e elas estão interessadas em participar, em fazer parte. E também tem todo mundo em casa, metade, né? As estimativas é que metade das pessoas tem pets em casa. Então, mesmo às vezes que elas não estão pensando tão profissionalmente, elas também estão pensando nos pets delas também. Então, dá para ver nas perguntas
que também tem perguntas que as pessoas fazem em relação ao bicho delas. O que eu acho que é ótimo, porque a pessoa que tem o seu bichinho vai já ter mais experiência para na hora que for trabalhar com animais domésticos, com pets, vai estar mais preparada. Eu não poderia deixar de perguntar para ti sobre a tua formação, né? A gente comentou aqui que você é graduado em zootecnia, tem mestrado, especialização e que você começou há pouco aí, então, a graduação em medicina veterinária. Queria que, se você pudesse falar para a gente o porquê que você optou por essa segunda graduação em medicina veterinária. A medicina veterinária e a zootecnia que muitas vezes são vistas como profissões rivais, quando na verdade não é nada disso, né? A gente sempre tenta deixar claro que uma acaba complementando a outra. Então, na área de comportamento animal, essa complementação acontece? Não, totalmente, né? E eu diria aí com as outras ciências, é multidisciplinar. Eu acabei focando nessas três mais, né? Que é a zootecnia, na psicologia e veterinária. Mas você tem aí, por exemplo, a biologia e diversas outras. Os veterinários, a medicina veterinária, ela é uma grande aliada na recomendação de clientes para Cão Cidadão, né? Que é a empresa que eu fundei, que faz o adestramento e consultas de comportamento. Então, a maioria dos nossos clientes vem por indicação de médicos veterinários e muito do que a gente faz, a gente acaba indicando eles de volta. Por exemplo, quando a gente faz uma avaliação comportamental ou até mesmo num adestramento, a gente nota algum problema, alguma coisa, a gente vai recomendar que a pessoa procure o especialista indicado, no caso aí o médico veterinário. Então a gente sempre teve essa relação muito próxima com a psicologia também. E até para ter esse conhecimento geral, eu procurei me especializar também nessas outras áreas. Agora, o conhecimento ele é muito extenso, né? Por mais que esteja me formando em medicina veterinária, eu sei um pouquinho, né? De psicologia eu sei um pouquinho. Então, mesmo tendo essas formações, a gente procura, e eu sou o primeiro a confessar que o conhecimento é tão grande que ninguém dá conta. Então, a gente tem que trabalhar de forma unida, multidisciplinar, ter colegas que vão nos ajudar a resolver problemas que a gente não tem condições. Entendi. E tem algum momento específico que a zootecnia te ajudou no comportamento animal, especificamente sobre a zootecnia mesmo? A gente falou aqui de complementação de profissões, mas no caso da zootecnia, em algum momento você viu assim, nossa, foi eu ter me formado nisso, ajudou demais. Não, com certeza. Eu acho que eu posso ficar te dando exemplo, porque acontece, quase todo dia aparece alguma coisa e fala, nossa, que bom que eu vi isso. E na hora que eu estava aprendendo, eu jamais imaginei que eu queria utilizar aquele conhecimento dessa forma. Então, por exemplo, quando a gente fala pastagem, bom, eu aprendi a observar a morfologia ali das plantas e saber consultar e tal. Isso me ajuda, por exemplo, quando eu chego numa casa e identifico plantas venenosas para os pets que estão lá. E até às vezes comportamentos ou sintomas que, se eu não tivesse essa habilidade, né, aí às vezes você ambientar uma casa, né, até a aula de solo, quanto que treina um determinado terreno, como que você lida com essas questões ajuda. Outra coisa, por exemplo, construções rurais, canil, posicionamento, o norte geográfico, o norte magnético que a gente vai colocar, vai olhar na bússola e vai ver, olha, se a entrada do canil estiver aqui, você vai ter menos problema, às vezes até de lambedura, que é considerado um problema, pode ser comportamental, mas fica úmido. Quanto mais úmido tiver o ambiente, mais fungo e bactéria vai dar e mais ele vai lamber. Então, vai mais esse exemplo. E assim vai. A etologia, que eu aprendi, a ciência do bem-estar, várias criações. Volta e meia aparece um bicho que eu nunca lidei. Então eu falo assim, você pode vir resolver o problema de um hipopótamo? Vamos lá. Né? E aí você junta um bicho com outro, desse jeito e daquele. Né? Então, por exemplo, eu treinando um hipopótamo, me chamaram, que era um zoológico, tem um espaço bem legal, considerado bem bacana para o hipopótamo, eles estavam brigando bem no meio da lagoa. Né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou
pus uma barraca na frente e fiquei lá. No segundo dia eu vi que era uma situação muito parecida com o que eu presenciei durante o meu estágio na zootecnia, que era os bois brigando pelo coxo, que tem uma comida boa, mas não brigam pela pastagem. E por que eles estavam brigando, os hipopótamos, pelo aquele lugar do lago? Porque de madrugada eu vi que chega o tratador e joga as melancias bem no lugar do lago. E aí, né, oferta de um alimento muito desejado, pequeno gera briga, isso em qualquer bicho, né? E aí, opa, já vi isso aqui, já vi isso ali, já vi tal, é isso, o que vai ter que fazer? O tratador vai jogar a melancia cada dia num lugar diferente. Resolveu as brigas. Ah, bacana. Então, para a gente terminar só, eu fiquei sabendo que você, pela primeira vez, vai ser sócio da Associação Brasileira de Zootecnistas, a ABZ, que inclusive aí promove e organiza o Zootecnia Brasil, né? Como você avalia a posição da ABZ frente aí às causas da zootecnia, né, as demandas da categoria? Olha, eu acho que a zootecnia ela deve ser encarada com muito respeito pelo Brasil, pelo governo, pela população, porque tem uma formação específica para uma produção que não só cuida ali da alimentação, mas cuida da regulamentação, do bem-estar dos animais. E mais uma vez a gente está acumulando tanto conhecimento que a necessidade dessas profissões novas, a zootecnia não é tão nova, mas ela tem que ter o espaço dela para ela poder atuar. E no futuro, provavelmente, a zootecnia ainda vai ter que ser compartilhada, do mesmo jeito que a veterinária, porque o conhecimento ninguém vai dar conta. Então a sociedade ela vai se especializando. E aí tem um esforço muito grande, porque sempre tem os interesses de você manter as coisas como estão, principalmente quem está sendo beneficiado com reservas de mercado e tal. Então eu acho que para o bem, né, da população, de uma maneira geral, do país, é importante que a zootecnia, assim como as demais profissões novas, consigam ocupar um espaço para que a gente consiga processar melhor toda a informação que a gente tem para cuidar melhor dos bichos, para cuidar melhor da população, cuidar melhor do planeta e assim por diante. Beleza, então, Alexandre, tá aí, olha, gente, palavra de quem entende, viu? Obrigado pela tua participação aqui e que venham outras oportunidades, outros eventos.